Edição de sábado. Boa noite, caro telespectador. Bem-vindo ao Telenotícias. E seguimos agora os destaques que marcam esta edição, nomeadamente o Ministério da Economia e Finanças garante que poderá recuperar 500 milhões de meticais gastos com pagamentos indevidos a funcionários no âmbito da TSU. Em segundo destaque, OTM, Central Sindical Clara Munguambe, diz que a conjuntura económica atual do país leva as empresas a terem atraso no pagamento dos salários. Em terceiro destaque internacional, sobe para 31, ou melhor, sobe, isto que é para 31, o número de pessoas que perderam a vida devido ao surto de cólera que afeta a África do Sul. Quarto e último destaque no que diz respeito ao desporto, Bahia de Pemba vai defrontar o Ferroviário de Nampula na 9ª jornada do Moçambola. Destaques estes por acompanhar de forma detalhada nesta edição. Bem-vindo. Iniciamos com a seguinte nota. A representante da OTM, Central Sindical Clara Munguambe, diz que a conjuntura económica atual no país leva empresas a terem atraso no pagamento dos salários. Clara defende ainda que há necessidade de haver diálogo e comunicação com os trabalhadores para que não haja conflito entre ambas as partes. Nos últimos tempos, várias empresas no país têm enfrentado atraso do pagamento de salários dos trabalhadores, situação que tem vindo a preocupar a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, que, segundo a sua representante, defendeu que o atraso de salário verifica-se sim no nosso país, temos conhecimento, passamos por ele. A conjuntura pela qual nós passamos, em algum momento, leva as empresas a ter esta situação do atraso no pagamento do salário. Todavia, o mais ético é a comunicação, é o diálogo com os trabalhadores. Por que nós primamos pelo diálogo? É que sempre que houver o diálogo entre as partes, esta situação do atraso não vai se transformar num conflito, mas vai se transformar numa situação em que os trabalhadores têm o conhecimento e têm as causas. Daí que a sua força laboral vai continuar a ser dada dia a dia até que o empregador faça a sua reposição do salário. Não é do nosso prazer ver os trabalhadores ou sermos dado o nosso salário fora do tempo, não é do nosso prazer. Nós, como sindicatos que somos, advogamos pelo salário no período contratual entre a entidade empregadora e o trabalhador. Clara Munguambe sensibiliza os trabalhadores para que não recorram a greves, entre outros atos que pressionam o seu patronato. E nós também sensibilizamos os nossos colegas, os trabalhadores, para que não imprimem pelas medidas gravosas. Não prime pelas medidas gravosas que estão as greves, a sabotagem. Não podem fazer isso porque o salário atrasou. Então, nós temos tido sempre a capacidade de sensibilizar os trabalhadores. Esse é o nosso papel e faremos sempre. A OTM Central Sindical apela também ao patronato que pague os salários a tempo e hora para que a produção e o ambiente de trabalho seja harmônico. Durante a auditoria ao processo da TSU, o Ministério da Economia e Finanças garante que poderá recuperar 500 milhões de meticais que eram gastos com pagamentos indevidos a funcionários no âmbito da tabela salarial única. O processo da tabela salarial única iniciou em fevereiro do ano em curso e tem como objetivo corrigir as incongruências da TSU. Mais de 500 milhões de meticais poderão ser recuperados em resultado das correções. A garantia foi dada pelo Ministério da Economia e Finanças na divulgação da primeira fase dos resultados da auditoria sobre a implementação da tabela salarial única no país. 500 milhões de meticais vai ser a redução decorrente do impacto das auditorias.
O inspetor explicou que dos 374 mil funcionários e agentes do Estado existentes, a média de inconformidades detectada situa-se em 20%. Funcionário que ficou 10 anos como técnico superior N1 e passou para especialista há 2 anos. O tempo na carreira são 2 anos, mas o que está no sistema são 12. Também no setor da saúde, funcionários que foram para o ProSaúde. A lei diz que conta o tempo que ele trabalhou e que se confirma que a fonte de financiamento do salário é o orçamento do Estado. Mas ele, durante muito tempo, recebeu com fontes de recursos externas, de projetos, de parceiros. Então, alguns adicionaram a este tempo. Também verificamos situações de enquadramento de funcionários desligados. O funcionário já desligou, já não está a trabalhar, foi enquadrado, continua na folha. A auditoria sobre as inconformidades na implementação da tabela salarial única iniciou em fevereiro deste ano e deverá ser concluída até julho próximo. A proposta de alteração da lei que define as regras e critérios para a tabela salarial única esteve recentemente em debate do Parlamento e prevê a redução das remunerações e subsídios dos titulares dos órgãos de soberania e dos órgãos públicos. O presidente da República, Filipe Nyusi, procedeu com o lançamento da primeira pedra para a construção do Tribunal Supremo. Na ocasião, o presidente exigiu ao empreiteiro o cumprimento dos prazos e celeridade no processo de construção da obra pública. Arrancaram as obras de construção do novo edifício do Tribunal Supremo na cidade de Maputo. Avaliada em mais de 3,85 mil milhões de meticais, a nova sede do Tribunal Supremo terá 5 pisos. A infraestrutura será moderna e financiada pelo governo. O presidente da República, Filipe Nyusi, diz que o investimento está também incluso no plano estratégico, com vista a melhorar o acesso à justiça no país. O governo, consciente de que o acesso à justiça é um direito fundamental de todos os cidadãos, definiu para este quinquênio como um dos seus objetivos estratégicos assegurar o bom funcionamento do sistema de administração da justiça, com vista a garantir o acesso à justiça e ao direito aos cidadãos, por um lado, o que temos vindo a fazer, e por outro, reconhecendo o papel crucial do Poder Judicial na consolidação do Estado de Direito Democrático e com uma importância vital na melhoria do ambiente de negócios, incluiu no pacote de medidas de aceleração econômica o setor da administração da justiça. Cientes da importância das infraestruturas judiciais como um dos importantes suportes de desenvolvimento econômico e social, temos estado a lograr alguns avanços significativos neste setor. Como tenho acompanhado, no âmbito da iniciativa Um Distrito, um Edifício Condigno para um Tribunal, temos conseguido edificar tribunais de distrito um pouco por todo o país. Estamos também a construir conservatórios dos registros e notariado nos distritos, a implementar procuradorias provinciais, bem como a entregar residências para magistrados, entre outros. As obras poderão durar 1 ano e 4 meses e Filipe Nyusi exige cumprimento dos prazos por parte do empreiteiro. O Tribunal Supremo tem estado a nos habituar com obras resilientes e de qualidade invejável. Vimos as imagens também, construídas dentro dos prazos e ambientalmente sustentáveis. Neste contexto, esperamos do empreiteiro a observância rigorosa do contrato de empreitada de obras públicas, bem assim das medidas de higiene e segurança do trabalho, para além do integral cumprimento da lei laboral. Do fiscal, desejamos que cumpra de forma cabal e responsável o seu papel, assegurando que a infraestrutura a ser edificada respeite o projetado e que sejam honrados, como dissemos,
os prazos contratualmente estabelecidos. Por sua vez, o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, disse que o novo edifício deve trazer também melhorias no atendimento ao cidadão. Celebramos os 34 anos de funcionamento do Tribunal Supremo, na plena convicção de que com o novo edifício serviremos melhor o cidadão. Celebramos igualmente o autogoverno da magistratura judicial, a autonomia dos tribunais, que são duas condições indispensáveis à independência do Poder Judicial e constituem uma imagem de marca do nosso sistema judicial. Uma marca que procuramos cultivar no respeito pela independência dos demais poderes e com os quais vamos continuar a manter uma relação de cooperação harmoniosa e profícua. O Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior considera que, atualmente, o maior desafio das universidades é a falta de corpo docente com nível de mestrados, sendo que essa é a principal exigência para que os mesmos lecionem. O evento foi realizado no âmbito da 5ª reunião dos dirigentes das instituições do ensino superior, que é feito anualmente com o objetivo de promover a reflexão conjunta e partilha de informação sobre a qualidade de ensino no subsistema superior. Embora haja desafios no setor, alguns pontos foram melhorados, diz Jorge Jaime, diretor da promoção do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior. Vai bem, não é? Ainda que haja muitos desafios, seja em termos de formação de professores, seja em termos das infraestruturas, assim como, por exemplo, em atividades de pesquisa e extensão. Há um trabalho que tem estado a ser feito, há algumas instituições que estão com um desempenho aceitável e há outras que ainda estão a lutar, que têm que melhorar bastante. Não? Respondendo à questão colocada sobre a situação atual do ensino técnico, que, de acordo com pronunciamentos do secretário do Estado do Ensino Técnico e Profissional, mais de 14 mil estudantes encontram-se sem certificados, o diretor respondeu nos seguintes termos. É um bocadinho difícil fazer um comentário sobre esta matéria especial porque diz respeito a um outro subsetor, ensino técnico profissional. Nós estamos a falar do ensino superior e os desafios do ensino técnico profissional, diria que são, ainda que haja alguns elementos em comum, mas são desafios diferentes daqueles que enfrentamos no ensino superior. E, ademais, era preciso ter elementos mais concisos, mais concretos sobre o que está a acontecer para poder emitir uma opinião melhor formada. Né? Outro sim, os principais desafios do ensino superior. Bom, de alguma forma referi-me aos desafios, não é? Um dos grandes desafios que nós temos no ensino superior em Moçambique é o do corpo docente. No ensino superior, em princípio, deve lecionar um docente com no mínimo mestrado. E ainda temos muitos docentes com nível de licenciatura. Há muitos docentes que ainda não têm formação psicopedagógica, são apenas 2 exemplos nesta dimensão em particular. Temos o problema relacionado com as infraestruturas, há muitas instituições que não têm infraestruturas próprias ou que não têm, por exemplo, laboratórios ou não têm bibliotecas devidamente apetrechadas. Temos também o desafio da investigação, não é? Como sabemos, o elemento que distingue o ensino superior de outros subsistemas do ensino é a produção de conhecimento, a investigação. Não é? Entretanto, podemos reparar que, de algum modo relacionado com os próprios desafios do país, ao nível da investigação ainda estamos fracos, há poucos incentivos, mas, como dizia em algum momento, há algum esforço que tem sido realizado numa e noutra instituição por alguns grupos de docentes que produzem muita investigação que é recomendável mesmo a nível internacional. Ainda assim, na atualidade nacional, a Polícia da República de Moçambique, em Inhambane, deteve 3 indivíduos na cidade de Machixe, indiciados no crime de roubos em residências. O evento foi realizado no âmbito da 5ª reunião dos dirigentes. Trata-se destes 3 indivíduos que estão a contas com as autoridades policiais
na província de Inhambane, concretamente na cidade da Machixe. Os mesmos são indiciados no crime de roubos em residências e já nas malhas das autoridades policiais distanciam-se do crime e dizem ser inocentes. Esses foram roubados, depois mentiram que estavam comigo, enquanto não. Sim, quando foram roubados, voltaram a mentir que estavam comigo, enquanto não. Disseram que eu roubei. Disseram que você roubou e o que você diz? Não roubei. O que aconteceu? Comprei coisas roubadas. Chegaram na minha casa e encontraram aquelas coisas. Mas sabes que comprar coisas roubadas é crime? Isso é agora que estou a saber, era antes de eu saber. E este indivíduo, que é tido como mandante do grupo, optou pelo silêncio. E como se diz na gíria popular, quem cala, consente. A polícia diz que te encontrou com esses bens e dizem que você roubou. O que você tem a dizer acerca desses bens? Roubou ou não? Depois das vítimas terem participado do caso com as autoridades, foram criadas diligências, o que culminou com a recuperação dos respectivos bens. E os proprietários agradeceram à polícia pela pronta intervenção. Entraram por janela na casa, abriram a janela, aí tinham duas crianças que estavam a dormir na tal casa. Foram tirar todo o material e levaram um telefone que a filha daí em casa tinha posto na almofada. Eu estou muito satisfeito e graças à polícia, força para a polícia. Tentamos a todo custo ouvir a versão da polícia em torno deste assunto, mas não foi possível, alegadamente, por falta de autorização dos seus superiores. O Partido Frelimo, na província de Sofala, realiza um seminário de capacitação dos membros para análise de candidaturas e para apresentação de cabeça de lista. O seminário de capacitação dos membros de avanço da área de verificação e análise de candidatura para as eleições autárquicas de 2023 foi realizado na sede do Comitê Provincial do Partido do Batuque da Massaroca. Neste seminário serão abordados vários assuntos com destaque para os seguintes temas: principais atribuições do setor de análise de candidaturas, lei eleitoral, diretiva sobre a eleição de candidatos à cabeça de lista e a membros das assembleias autárquicas, nova abordagem sobre a apresentação de candidatura, processo e análise de candidaturas, entre outros. Durante a realização do seminário, o primeiro secretário do Partido Frelimo, Luís Nhazoso, afirmou que tem missão de vencer em todas as autarquias. Fazemos voto que este seminário seja um momento não só de estudo dos temas iniciados, mas também para aprofundar a reflexão do estágio atual do funcionamento do nosso partido e dos seus órgãos, com vista a uma boa preparação para o pleito eleitoral que se avizinha. A nossa missão é de ganhar em todas as 6 autarquias da nossa província. Importa referir que o Partido Frelimo na província de Sofala continua a trabalhar com vista a resgatar a autarquia governada por oposição e vencer Caia. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. E deixamos para trás a atualidade nacional. Vamos a uma curta e breve pausa, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Iniciamos sim com Pemba, que registra uma máxima de 30, mínima de 20, Nampula com 30 igualmente e uma mínima de 17, e Lixinga com céu muito nublado apresenta uma máxima de 24 e uma mínima de 14, sendo que tem a temperatura mais baixa nesta região norte do país. E vamos sim dar continuidade a esta previsão na região centro, onde Quelimane apresenta uma máxima de 30, mínima de 19 com céu limpo. Beira, com céu parcialmente nublado, apresenta uma máxima de 27 e 17. Tete, com céu limpo, apresenta uma máxima de 35, mínima de 18. E Chimoio, com céu muito nublado, apresenta uma máxima de 25 e uma mínima de 14. E seguimos sim a região sul do país, de modo a observar
A temperatura. Xai-Xai apresenta uma máxima de 26, mínima de 16. Inhambane com 26 e uma mínima de 18. E Maputo, por fim, com uma mínima de 26 e, ou melhor, uma máxima de 26 e uma mínima de 16. Esta foi então a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Vamos ser o encontro da atualidade cambial. O dólar apresenta compra de 63 meticais e 25 centavos e a venda 64 meticais e 52 centavos. O rand apresenta compra de 3 meticais e 36 centavos e a venda 3 meticais e 43 centavos. O euro apresenta compra de 68 meticais e 32 centavos e a venda a 69 meticais,69 centavos. Libra, por fim, apresenta compra de 79 meticais e 6 centavos e a venda a 80 meticais e 64 centavos. Deixamos para trás a atualidade, ou melhor, a atualização cambial. Vamos a uma curta e breve pausa. Regressamos dentro de instantes para dar continuidade à atualidade internacional. Até já. Caríssimo telespectador, caríssimo internauta, é o nosso maior convidado para FTV Debate, quarta-feira, às 14 horas. Contamos contigo. O universo desportivo tem o seu lugar aqui às segundas-feiras. Sim, nós analisamos desde o basquete, Fórmula 1, ténis, xadrez, boxe e o desporto rei, o futebol. Aqui, os protagonistas contam e as análises também são bem feitas. Já sabíamos que íamos qualificar, era só uma questão. Então não perca FTV Desporto na sua TV. Olá, eu sou Valente Zefanias, essa é a FTV, o seu canal de eleição. Estamos sim de volta para si que acaba de se ligar à FTV. Bem-vindo a este teu Telenotícias e damos continuidade ao essencial da informação com as notas internacionais. Sobe para 31 o número de pessoas que perderam a vida devido ao surto da cólera que afeta a África do Sul. O presidente Cyril Ramaphosa pediu desculpas pela má qualidade da água. De acordo com o Ministério Sul-Africano da Saúde, 29 mortes foram registradas na província de Gauteng, uma em Mpumalanga e outra na província de Free State. As autoridades de saúde dizem ainda que a África do Sul notificou até o momento 166 casos confirmados da doença. O epicentro da doença continua a ser a região de Hammarskraal, no norte da cidade de Pretória, onde o presidente Cyril Ramaphosa esteve a pedir desculpas pela má qualidade da água fornecida na região. Ramaphosa disse ainda que as investigações prosseguem para determinar a causa do surto da cólera, mas admitiu que o governo esteve aquém das expectativas da população de Hammarskraal. One can say we are going to get on top of this problem and solve it. The commitment from government is there and it is going to make sure that the problems are solved. Thank you very much. Problemas de saneamento sempre foram reportados na região de Hammarskraal, com perto de 120 mil habitantes. O presidente Cyril Ramaphosa disse que são necessários 4 bilhões de rands para resolver os problemas de água na região. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, afirmou que a maioria obtida nas legislativas de domingo pela plataforma Aliança Inclusiva Terra Arranca permite que governe sozinha e que os partidos sancionados devem fazer oposição. Vamos deixar a PAI, Terra Arranca, provar ao povo o programa que o povo escolheu e eu sou o maior aliado que podiam ter. E todos os partidos sancionados pelo povo têm de saber fazer oposição, não tem de haver nenhuma aliança.
O país de si, a sua aliança, é a Guiné-Bissau e eu estarei aqui para facilitar, disse Omaro Sissoko Embalo. O chefe do Estado guineense falava aos jornalistas na presidência durante uma mensagem à nação após conhecidos os resultados das legislativas de domingo, que a coligação PAI Terra Arranca venceu com maioria, obtendo 54 dos 102 deputados do Parlamento. O povo da Guiné deve saber uma coisa: a maior estabilidade é a estabilidade daqueles que ganham. Têm a maioria absoluta, não precisam de fazer alianças, porque senão compram problemas no seu próprio campo, afirmou o chefe de Estado. Não estamos num governo de unidade nacional, estamos num governo de legislatura, salientou Omaro Sissoko Embalo. Segundo o chefe do Estado, a PAI Terra Arranca, com a sua maioria, deve mostrar ao povo da Guiné-Bissau e ao povo que escolheu do que é capaz. Se por erro da avaliação forem buscar o MADEM, ou o PRS, ou o PTG, vão arranjar problemas no seu campo. Nem vale a pena irem ao vidente para saberem que vão ter problemas, disse. Omaro Sissoko Embalo pediu também um parlamento sólido e com responsabilidade, garantindo aos guineenses que esta vai ser uma nova experiência. Na mensagem à nação, o presidente guineense agradeceu as missões de observação internacional que estiveram presentes no país pelo seu interesse e dedicação, contribuindo para reforçar a credibilidade do processo eleitoral e da própria democracia guineense. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta sexta-feira que vai deixar o cargo de deputado depois de ter sido informado de que seria sancionado por ter enganado o Parlamento. O antigo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, renunciou ao mandato de deputado no Parlamento britânico com efeito imediato. Em causa está o relatório sobre o escândalo Partygate, que investigava a violação das regras impostas para conter a pandemia da Covid-19 por parte do seu gabinete. Para o meu espanto, estão determinados a usar os procedimentos contra mim para me expulsar do Parlamento, disse o responsável num comunicado citado pela Sky News. Boris também adiantou já ter comunicado formalmente a renúncia ao círculo de Uxbridge e South Ruislip, que terá agora de ir a votos. Lamento muito deixar a minha maravilhosa circunscrição eleitoral. Foi uma grande honra servi-los, tanto como presidente da Câmara como deputado, salientou, de acordo com o mesmo meio. Ainda que o antigo primeiro-ministro não tenha revelado qual a sanção recomendada pelo Comitê de Investigação, uma suspensão de 10 dias ou mais da Câmara dos Comuns daria origem a uma petição de revogação do cargo de deputado que poderia culminar com uma eleição parcial, caso 10% dos seus constituintes a apoiassem. Boris ressalvou, contudo, que o Comitê de Investigação não tem quaisquer provas de que o parlamentar tenha enganado intencionalmente ou imprudentemente a Câmara dos Comuns no caso Partygate. Na sua ótica, a investigação liderada pela trabalhista Harriet Harman não passa de uma caça às bruxas como vingança pelo Brexit e para reverter o resultado do referendo de 2016. O ex-primeiro-ministro deixou ainda duras críticas ao governo de Rishi Sunak, lançando que, quando deixou o cargo, o governo estava apenas uma mão cheia de pontos atrás nas sondagens. Boris Johnson, cuja carreira foi uma montanha-russa de escândalos e reviravoltas, levou os conservadores a uma vitória esmagadora em 2019, mas foi forçado a sair pelo seu próprio partido menos de 3 anos depois. O nível de água começou a diminuir na região afetada pela destruição da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, mas mais de 25 mil casas estão danificadas e continua a aumentar o número de deslocados. De acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, 4 dias após o incidente, as inundações começaram a diminuir, embora o desastre ainda esteja a causar deslocamentos e a aumentar as necessidades humanitárias. Nas áreas da região de Khersontsa, sob controle ucraniano, 320 pessoas foram retiradas das suas casas nas últimas 24 horas, aumentando o número total de pessoas que fugiram para mais de 2.500, segundo a Organização Internacional para a Migração, citada pela OCA.
Ainda na região controlada por Kiev, quase 40 vilas e cidades foram severamente afetadas pelas inundações, com mais de 3.620 casas registradas como danificadas até o momento. Já as autoridades apoiadas por Moscovo naquela região divulgaram hoje que o número de casas inundadas aumentou para mais de 22 mil, com graves consequências humanitárias para milhares de pessoas. Segundo informações divulgadas também hoje pelas autoridades ucranianas e russas, as inundações terão provocado já 13 mortos. Os trabalhadores humanitários continuam os seus esforços para aumentar a assistência humanitária, alcançando mais de 30 mil pessoas com ajuda crítica, principalmente alimentos e água, salientou a OCA no seu relatório. A destruição da barragem da central hidroelétrica da Kakhovka, na região de Kherson, no sul da Ucrânia, já é considerada um dos maiores desastres industriais e ecológicos da Europa nas últimas décadas. A Ucrânia e a Rússia acusam-se mutuamente de destruição de barragem construída no rio Dnieper na década de 1950. Ainda na atualidade internacional, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou que foram resgatadas com vida 4 crianças que estavam desaparecidas na selva amazônica no sul do país após a queda de um avião em 1 de maio. Petro disse que as 4 crianças que se perderam há 40 dias na selva colombiana apareceram vivas, tendo sido encontradas na sexta-feira por soldados que participavam nas buscas. Uma alegria para todo o país, escreveu o chefe de Estado na rede social Twitter. Mais tarde, Petro disse aos jornalistas que as crianças de 13, 9, 4 anos e um bebê de 11 meses estavam sozinhas quando foram encontradas por equipas de busca, foram retiradas de helicópteros e estão atualmente a receber cuidados médicos. O presidente colombiano disse que os jovens da comunidade indígena Huitoto são um exemplo de sobrevivência e previu que sua saga ficaria para a história. Petro falava à imprensa depois de voltar de Cuba, onde assinou um acordo de cessar-fogo com representantes do grupo rebelde Exército de Libertação Nacional. Os menores viajavam com a mãe e outro acompanhante numa pequena aeronave, um Cessna 206, que desapareceu dos radares em 1 de maio, nas mediações de San José del Gueviare, no sul do país, para onde se dirigia. A aeronave foi encontrada a 8 de maio na vertical, com a zona frontal contra o chão, entre uma vegetação densa. Os meios de salvamento recuperaram 3 corpos, o do piloto, o da mãe das crianças e de um dirigente da comunidade indígena Huitoto. A esperança de que as crianças pudessem ser encontradas com vida foi alimentada pela descoberta na selva de objetos pessoais, assim como de fruta, parcialmente comida, e de um beberão. A descoberta de um abrigo improvisado feito de paus e ramos mantiveram os socorristas com a esperança de que pudessem haver sobreviventes. A selva é muito densa e perigosa nesta zona particularmente remota e as buscas são dificultadas pela presença de animais selvagens, árvores até 40 metros de altura e chuvas intensas. Mais de 100 militares com cães pisteiros estiveram envolvidos nas buscas com a ajuda de membros da comunidade indígena. A causa do acidente ainda não foi determinada. De acordo com as autoridades de proteção civil, o piloto tinha comunicado problemas com o motor do avião antes de este desaparecer dos radares. E fica para trás a atualidade internacional de encontro ao desporto. O 9º classificado no Campeonato Nacional de Futebol, Bahia de Pemba, vai este domingo a Nampula defrontar o ferroviário local. Os pupilos de Eurico da Conceição estão confiantes no bom resultado nesta jornada de Moçambola, que arranca hoje com o duelo entre os locomotivas de Maputo e Quelimane. A 4 jornadas sem vencer, o Bahia de Pemba é obrigado a vencer para não cair mais até as últimas posições. A jogar na casa do ferroviário de Nampula, o clube de Cabo Delgado é obrigado a vencer. Acredito eu que esta semana o mais importante é sermos lá com um bom resultado, né? Eu volto a dizer que não será fácil. Os jogadores também estão cientes disso. Como explica o treinador Eurico da Costa, o plantel está pronto para encarar a partida e não há baixas nele. Eu só espero que durante o treino
não haja uma lesão, mas acredito que isso não vai acontecer. Nós temos a nossa massa associativa muito compreensível e parece que já está-se a fazer alguma coisa quanto a isso. E esperamos lá também, lá em Nampula, conseguimos alguns que possam estar conosco e fazermos a festa. A 9ª jornada do Campeonato Nacional arrancou este sábado com o jogo entre o Ferroviário de Maputo e o Ferroviário de Quelimane. As demais partidas a contar para a 9ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol, o Moçambola 2023, estão marcadas para este domingo. Está tudo dito para hoje. Chegamos mesmo ao final desta edição. Poderá permanecer com a restante programação da FTV. Foi-se um enorme prazer trabalhar para si. Nós temos um encontro marcado amanhã, à mesma hora. Boa noite.